Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Segunda-feira, meu povo, tem como tema compromisso incondicional. Mas antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens. Então pegue sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E antes de nós entrarmos no nosso comentário, eu quero convidar você a se inscrever no canal, a ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque quando você faz isso, você ajuda o canal a crescer e alcançar mais pessoas para Cristo. Como eu estava dizendo, segunda-feira tem como tema compromisso incondicional. Quando nós olhamos para os tipos de ofertas de sacrifício que Deus apresenta para Moisés lá no Monte Sinai, nós temos alguns conceitos interessantes. E eu quero conversar com eles rapidamente para vocês, para conversarmos sobre de uma forma mais específica. Quais eram esses tipos de ofertas que é apresentado? O holocausto, que nós vamos conversar um pouquinho aqui no dia de hoje. Também tínhamos a oferta de cereais, o sacrifício pacífico, que também era conhecido como oferta de comunhão. Também tínhamos a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Todas essas ofertas elas eram apresentadas, só que a oferta do holocausto ela era de longe a mais antiga e a mais importante de todas as ofertas. Quando nós olhamos para essa ideia de holocausto, nós vamos para o hebraico. O hebraico, a palavra holocausto significa olá. Ela é olá e significa aquele que sobe ou aquele que acende. Ou seja, esta era a única oferta que era totalmente consumida quando ela era colocada no altar. Era a única oferta que acontecia isso. E nós podemos tentar entender de uma forma melhor por que era apresentada desta forma. Por exemplo, o primeiro motivo, a primeira razão de ser feito dessa forma para ser um aroma agradável ao Senhor era o seguinte, que era um ato de fé em seu Filho, era um ato de fé em Cristo Jesus. Afinal de contas, era Cristo Jesus que viria morrer pela humanidade, morrer por nós. Então, quando o ofertante deixava consumir totalmente aquela carne, totalmente aquela oferta, ele estava simplesmente olhando, apontando, vendo o Cristo que se entregaria totalmente pela humanidade. Então, esse é o primeiro conceito apresentado do porquê dessa oferta do holocausto. O segundo conceito apresentado era porque era uma oferta voluntária. Jesus se entregou voluntariamente para salvar eu e você. Ele não foi obrigado, ele escolheu, por amor a ele mesmo, por amor a nós, morrer na cruz por nós, se entregar totalmente. Então, quando o israelita fazia esta oferta voluntária, ele estava demonstrando que ele estava aceitando de forma voluntária a ação de Cristo. Ninguém estava obrigando ele a aceitar o Salvador. Ele estava falando assim, não, eu preciso de um Salvador. Eu estou voluntariamente aceitando a salvação que está sendo disponível para mim. Então, essa era uma ação importante. E o terceiro aspecto é porque mostrava de uma certa forma o que Deus deseja do seu povo. Porque Deus deseja uma entrega integral de cada um de nós. Então, nós precisamos abrir nosso coração totalmente para Deus. Ele não quer, como eu disse para vocês no começo da semana, ele não quer um negócio meia boca, ele quer uma entrega total, ele quer 100%. E é interessante que ele nos amou primeiro, João vai dizer lá na primeira carta dele, no capítulo 4, verso 19. Então, é por isso que nós precisamos realmente entendermos a ideia do holocausto. E a ideia do holocausto ela é tão profunda no Novo Testamento também, que Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 12, verso 1, o seguinte, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, quando Paulo fala disso, ele está falando realmente do holocausto, dessa entrega total, desta queima total. Porque quando nós temos o nosso culto racional, quando nós nos entregamos a Deus, nós estamos falando que Deus pode habitar em nós, que nós somos simplesmente um instrumento na mão de Deus para a sua boa obra, para a sua boa ação. Então, olhando para o holocausto do Antigo Testamento, nós começamos a entender diversas coisas também que são apresentadas no Novo Testamento. Por isso que eu volto a dizer para vocês, o livro de Levítico ele é fundamental para entendermos algumas outras situações, algumas outras apresentações que eram colocadas lá no Novo Testamento. Por quê? Porque os israelitas, os judeus, eles viviam aquilo que era mostrado no Pentateuco, aquilo que era apresentado na lei. Então é importante nós entendermos isso, porque muitas das citações que são faladas de Cristo, ou que Paulo vai citar, afinal de contas Paulo era um estudioso,
Pedro vai citar, João vai citar, enfim, todos os autores do Novo Testamento vão citar, incluindo o próprio Cristo, vai citar passagens e conceitos aplicados ali do Antigo Testamento. Afinal de contas, esta era a Bíblia que eles tinham. Então, quando nós olhamos para o Holocausto, nós olhamos e entendemos que era uma queima total. E nós entendemos que Paulo está situando, e que esta oferta aponta para Cristo Jesus. Então, eu começo a entender que a ideia apresentada pelo Holocausto, ela continua vigente hoje. Apesar de nós não termos mais a necessidade de sacrificarmos um animal, o conceito aplicado ali, ele continua sendo transmitido no dia de hoje. Nós ainda cremos no Messias, mas com a diferença daquilo que eu falei para vocês, o Antigo Testamento olhava para o futuro, para o Messias que viria, e nós olhamos para o passado, pelo Cristo que já veio. Então, nós olhamos para Cristo, aceitamos o seu sacrifício, entendemos que ele se entregou de uma forma voluntária, entendemos que Deus quer também que nós nos entreguemos a Ele de uma forma voluntária, abrindo o nosso coração, abrindo a nossa mente, tendo um relacionamento com Ele. E aí, desta forma, nós vamos crescendo em verdade e em espírito. Da mesma forma que a nação de Israel era para continuar numa crescente como povo de Deus, nós hoje que somos Israel espiritual, nós também temos que continuar crescendo na vontade de Deus. Nós precisamos continuar crescendo nesse relacionamento com Cristo Jesus. Nós precisamos entender tudo que é mostrado no Antigo Testamento, de que forma ela se relaciona com o Novo Testamento e de que forma aquilo lá atrás é aplicado nos dias de hoje para mim e para você. Nós entendemos que o Cristo morreu por nós e nós entendemos que ao aceitarmos esse sacrifício, algumas coisas irão mudar na nossa vida. Eu não posso ir a Jesus e não ter nenhuma mudança na minha vida. Se você foi a Cristo e não mudou, é porque você nunca conheceu a Cristo. Conhecer a Cristo exige uma mudança do nosso ser. E é por isso que, naquele momento, quando o israelita deixava o holocausto acontecer e consumir toda a carne, ele estava compreendendo e vendo de uma forma ali clara para ele o preço de uma entrega total a Jesus. E eu pergunto para você, você está vendo na sua vida qual que é o custo de uma entrega total a Cristo Jesus? Você tem passado por alguns perrengues, algumas dificuldades? Coloque aqui nos comentários, eu quero saber um pouquinho. Vai ser um testemunho bonito para você falar para os outros. Porque as pessoas às vezes se esquecem que seguir a Cristo tem um preço. E o preço do próprio Cristo foi morrer na cruz. Então nós temos as nossas dificuldades, nós temos os nossos problemas. Mas nós temos o Consolador, nós conseguimos nos fortalecer uns nos outros, olhando sempre para Cristo. Porque, afinal de contas, através do amor dele, através da ação dele, nós alcançamos a salvação. Então, não existe problema maior do que a salvação que nos está disponível. Mas coloca nos comentários aqui, dê o seu testemunho, porque tenho certeza que você vai ajudar outros que hoje estão no deserto, que hoje também estão passando por dificuldades, por permanecerem fiéis a Cristo Jesus. E com o seu testemunho, essa pessoa vai falar, se ele conseguiu passar por lá, eu também consigo. E neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado Pai por mais um dia, obrigado Pai pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, de estarmos na sua santa presença, meu Pai. Muito obrigado porque no dia de hoje nós entendemos um pouquinho mais sobre o holocausto, Pai. Nós entendemos um pouquinho mais sobre essa oferta queimada, que ela era totalmente queimada, Pai. Demonstrando a ação total, a entrega total de Cristo Jesus na cruz, Pai. A sua entrega voluntária e o que o Senhor deseja de nós. Que nós entreguemos a nossa vida de uma forma voluntária a Ti, Pai. Deixando que o Senhor habite totalmente em nós e que vivamos de acordo com a Tua vontade, Pai. Muitas vezes nós nos esquecemos, meu Pai, que nós temos as nossas dificuldades por seguir o Teu santo nome, por seguir as Tuas instruções, meu Pai. Mas nos fortaleça e lembre ao nosso coração, lembre a nossa mente, Pai, que o Cristo Jesus passou por problemas, teve as suas dificuldades, mas através do sacrifício dele, nós alcançamos a salvação, Pai. Que os testemunhos que estão sendo apresentados aqui nos comentários, Pai, sejam pequenos lembretes e luzes para aquelas pessoas que estão em trevas, Pai. Porque, afinal de contas, nós fortalecemos uns aos outros, olhando para a ação de Cristo. E nós caminhamos unidos, juntos, rumo a Canaã celestial. Porque o Teu desejo é que nós estejamos salvos. Por isso que Cristo Jesus morreu na cruz. E é no nome dele que eu oro e agradeço. Amém.
Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então, quando você se inscreve no canal e você ativa o sininho, você sempre recebe as notificações todas as vezes que os vídeos são postados no canal. Também deixa seu like nesse vídeo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, que o canal é de relevância e que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais. Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor de levar a mensagem de Deus a mais pessoas. E também clica aqui, nessa playlist da lição dos jovens e nessa outra playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera, um forte abraço a todos e até mais!